Eles estavam do mesmo lado. Usavam uniformes aliados. Compartilhavam trincheiras e lutavam contra o mesmo inimigo. Ainda assim, algo começou a incomodar profundamente os oficiais americanos. Não era indisciplina, não era desobediência. Era pior. Era a forma como os brasileiros se comportavam quando o combate começava. Enquanto ordens eram gritadas, mapas eram conferidos e protocolos eram repetidos. Os pracinhas avançavam como se a guerra obedecesse a outras regras. Relatórios começaram a circular. Comentários surgiram nos bastidores. E pouco a pouco, uma sensação inesperada tomou conta do comando americano. Medo. No início, ninguém levou a sério. Brasileiros eram vistos como tropa exótica, vinda de um país distante, sem tradição em guerras modernas. Muitos oficiais americanos acreditavam que eles serviriam apenas como apoio, mantendo posições secundárias. Mas essa expectativa começou a ruir logo nos primeiros confrontos. Não porque os brasileiros falhavam. Pelo contrário, eles avançavam rápido demais, improvisavam demais e, principalmente, pareciam não reagir da forma que o manual previa. Em operações conjuntas, algo chamava a atenção. Quando o fogo inimigo se intensificava, os americanos buscavam cobertura, aguardavam novas ordens, avaliavam o terreno. Os brasileiros não. Eles se moviam, mudavam de posição, flanqueavam, muitas vezes sem esperar autorização formal. Isso não era rebeldia, era instinto. E esse instinto começava a gerar tensão. Relatórios internos passaram a registrar comportamentos considerados atípicos, não no sentido negativo, mas no sentido perigoso. Para os oficiais americanos, perigo não era apenas morrer em combate. Perigo era perder o controle. E os brasileiros pareciam impossíveis de prever. Em algumas situações, avançavam sob fogo intenso onde qualquer outra tropa recuaria. Em outras, permaneciam imóveis por horas, apenas observando, como se esperassem o momento exato para agir. Essa imprevisibilidade incomodava. Oficiais americanos começaram a questionar se conseguiam, de fato, coordenar ações com aquela tropa. Não porque fossem fracos, mas porque pareciam operar sob uma lógica própria. Uma lógica que não constava nos manuais aliados. Havia também o fator psicológico. Soldados americanos relataram estranhamento ao ver brasileiros conversando, rindo e até fumando poucos minutos antes de entrar em combate. Não era bravata. Não era desrespeito. Era uma relação diferente com o medo. Para muitos americanos, o medo era algo a ser controlado, suprimido, escondido. Para os brasileiros, parecia ser algo aceito, quase domesticado. Em uma das primeiras ações mais intensas, um oficial americano registrou que a tropa brasileira avançava, mesmo quando a situação parecia desfavorável. A frase aparentemente simples carregava um peso enorme. Avançar quando não se tem certeza era algo que o comando americano evitava a todo custo. A guerra para eles era cálculo. Para os brasileiros começava a parecer algo mais fluido. Com o passar das semanas, esse desconforto virou preocupação. Não porque os brasileiros colocavam missões em risco, mas porque expunham uma fragilidade no próprio sistema americano. Se aqueles homens conseguiam lutar daquela forma, o que isso dizia sobre os limites dos protocolos aliados? Em reuniões fechadas, oficiais começaram a discutir se certas unidades brasileiras deveriam ou não participar de operações conjuntas mais delicadas, não por falta de confiança, mas por excesso de imprevisibilidade. A guerra exigia controle absoluto, e os brasileiros pareciam lembrar, a cada combate, que o campo de batalha nunca obedece completamente a ordens. Essa tensão silenciosa crescia. E quanto mais os brasileiros demonstravam eficiência sob pressão, mais os americanos percebiam que estavam diante de algo que não sabiam classificar. Não era indisciplina, não era heroísmo clássico. Era outra coisa, algo que começava a assustar. E o medo, nesse caso, não vinha do inimigo alemão. Vinha do aliado que avançava ao lado deles com uma calma estranha, uma ousadia desconcertante e uma maneira de lutar que nenhum relatório conseguia explicar completamente. Com o tempo, o que antes era apenas estranhamento começou a ganhar forma nos documentos oficiais. Relatórios americanos passaram a dedicar parágrafos inteiros ao comportamento das tropas brasileiras. Não havia acusações diretas. As palavras eram cuidadosas, técnicas, mas o tom denunciava algo mais profundo. Uma preocupação que ia além da tática. Oficiais registravam que os brasileiros operavam fora do padrão esperado. Uma frase que, no vocabulário militar, carregava um peso enorme. Em exercícios conjuntos, a diferença ficava ainda mais evidente.
Enquanto os americanos seguiam rigorosamente o planejamento prévio, os brasileiros adaptavam tudo em tempo real. Se o terreno mudava, a estratégia mudava junto. Se o inimigo reagia de forma inesperada, a resposta vinha quase instantaneamente. Para o comando americano, isso parecia arriscado. Para os brasileiros, parecia natural. Houve episódios em que patrulhas brasileiras retornaram antes do horário previsto, não porque falharam, mas porque já haviam cumprido o objetivo. Em outros casos, demoravam mais do que o esperado, não por erro, mas porque decidiram explorar oportunidades que surgiram no caminho. Esses relatos confundiam o comando aliado. A missão havia sido cumprida, mas não da forma planejada. E isso para muitos oficiais americanos era motivo de alerta. A tensão aumentava quando o assunto era combate direto. Soldados americanos relataram que os brasileiros se aproximavam perigosamente das posições inimigas antes de abrir fogo. Não por imprudência, mas por escolha. Eles queriam ver, ouvir, entender o movimento do outro lado. Esse comportamento quebrava completamente a lógica de engajamento ensinada pelos manuais americanos, baseados em distância, superioridade de fogo e controle total do cenário. Em uma ocasião específica, um oficial americano questionou por que uma unidade brasileira havia avançado sem solicitar reforço. A resposta foi simples. Eles não acharam necessário. O objetivo havia sido alcançado. O inimigo recuara. Para o comando americano, aquela justificativa era inquietante. Não porque estivesse errada, mas porque funcionou. Esses episódios começaram a gerar conversas nos bastidores. Alguns oficiais admiravam a coragem brasileira. Outros viam aquilo como um risco inaceitável. Mas havia um sentimento comum entre eles: desconforto. Trabalhar ao lado de uma tropa que não seguia exatamente o mesmo ritmo psicológico da guerra era perturbador. O medo nesse ponto já não era apenas teórico. Ele se manifestava em decisões práticas. Certas operações passaram a ser planejadas com setores bem definidos, evitando misturar demais as tropas. Não era segregação oficial, era precaução. Os americanos queriam manter previsibilidade, e os brasileiros, com sua forma de agir, desafiavam essa necessidade básica do comando. Curiosamente, os próprios soldados americanos na linha de frente tinham sentimentos mistos. Muitos se sentiam mais seguros ao lutar ao lado dos brasileiros. Diziam que, quando eles avançavam, algo sempre acontecia. O inimigo recuava, se desorganizava ou simplesmente desaparecia. Outros, porém, confessavam sentir uma pressão psicológica enorme. Ver aliados avançando sob fogo pesado fazia com que questionassem seus próprios limites. Esse impacto psicológico era talvez o aspecto mais preocupante. Para o alto comando americano, a guerra não era apenas física, era mental, e os brasileiros estavam alterando o equilíbrio emocional do campo de batalha, não apenas do inimigo, mas dos próprios aliados. Em cartas e relatos informais, alguns oficiais americanos usaram palavras mais diretas. Diziam que os brasileiros não lutavam como soldados treinados, mas como homens que não aceitavam recuar. Essa frase, embora nunca tenha se tornado oficial, circulou o suficiente para criar uma imagem poderosa. Uma imagem que misturava respeito e receio. A cada novo confronto, essa percepção se reforçava. Os brasileiros não eram indisciplinados, não eram imprudentes, mas também não eram fáceis de encaixar em esquemas rígidos. Eles improvisavam, sentiam o terreno, liam o inimigo de uma forma quase intuitiva. E isso deixava os americanos desconfortáveis, porque expunha algo que seus próprios manuais não ensinavam. A ordem americana começava a entender que aquele medo não vinha de uma falha brasileira, vinha do fato de que, em meio ao caos da guerra, os brasileiros pareciam operar com uma liberdade que ninguém mais tinha coragem de assumir. Esse sentimento começou a se intensificar quando os combates ficaram mais duros e as perdas passaram a pesar sobre todos. À medida que o inverno avançava e o terreno se tornava mais hostil, as tropas aliadas passaram a operar no limite físico e mental. Foi nesse cenário que o comportamento dos brasileiros se tornou ainda mais difícil de ignorar. Enquanto muitos soldados demonstravam sinais claros de exaustão, os pracinhas mantinham uma presença estranhamente firme na linha de frente. Relatórios americanos mencionavam a resistência brasileira como algo fora do comum. Não apenas resistência física, mas psicológica. Havia registros de unidades brasileiras que permaneciam em posições avançadas por períodos maiores do que o recomendado, sem solicitar substituição imediata. Para o comando americano,
Isso era um risco calculado que raramente valia a pena. Para os brasileiros, parecia ser apenas parte da missão. O choque aumentava quando se observava a reação deles após confrontos intensos. Onde se esperava silêncio, tensão ou retração, surgia algo diferente. Conversas baixas, comentários simples, às vezes até risadas contidas, não como desrespeito à gravidade da guerra, mas como uma forma de absorver o impacto. Essa capacidade de seguir em frente rapidamente impressionava e, ao mesmo tempo, inquietava os oficiais americanos. Houve casos em que comandantes aliados recomendaram pausas mais longas para a recuperação das tropas. Os brasileiros aceitavam, mas raramente permaneciam inativos. Ajustavam equipamentos, observavam o terreno, conversavam sobre possíveis rotas. Para os americanos, descanso era desligamento temporário. Para os brasileiros, parecia ser apenas outra forma de preparação. Esse comportamento começou a influenciar o ambiente ao redor. Soldados de outras nacionalidades passaram a observar os brasileiros com atenção. Alguns imitavam pequenas atitudes, outros apenas comentavam, tentando entender de onde vinha aquela postura tão diferente diante do perigo. O problema, para o comando americano, era que esse tipo de influência não podia ser controlado. Em reuniões estratégicas, surgiram discussões sobre a necessidade de manter padrões claros de conduta em combate. Não se citavam nomes diretamente, mas todos sabiam do que se tratava. O medo não era que os brasileiros falhassem, era que sua maneira de lutar se tornasse referência. E isso colocava em risco toda uma estrutura baseada em previsibilidade e controle absoluto. Um oficial americano chegou a registrar que os brasileiros aceitavam o risco como parte natural do combate, não como exceção. Essa observação era profunda. O exército americano treinava seus soldados para minimizar riscos a qualquer custo. Os brasileiros pareciam escolher quando assumir riscos de forma quase instintiva. Isso tornava qualquer tentativa de padronização extremamente difícil. O impacto disso se refletia até na tomada de decisões rápidas. Em situações em que o tempo era crítico, os brasileiros agiam antes que uma ordem formal fosse emitida. Não por desrespeito, mas por leitura de cenário. Em vários desses casos, o resultado foi positivo. O inimigo foi surpreendido. A posição foi mantida. A ameaça foi neutralizada. Ainda assim, o desconforto permanecia. O medo da ordem americana, nesse ponto, já não era algo velado. Ele se manifestava na forma de cautela excessiva, observação constante, tentativas de antecipar movimentos que, por natureza, não seguiam um padrão rígido. Era como tentar controlar algo que funcionava justamente porque não era totalmente controlado. Paradoxalmente, quanto mais os brasileiros demonstravam eficiência, mais difícil se tornava para o comando americano lidar com aquela realidade. Eles estavam diante de aliados que desafiavam conceitos fundamentais da própria doutrina militar, e isso era assustador. A guerra, afinal, não perdoava erros, mas também não recompensava rigidez excessiva, e os brasileiros pareciam navegar nesse limite com uma naturalidade desconcertante, algo que não se ensinava em academias, algo que não cabia em relatórios, algo que começava a abalar certezas profundamente enraizadas na ordem americana. Com o avançar das operações, a ordem americana passou a aceitar uma verdade desconfortável. Não era possível moldar completamente o comportamento brasileiro sem perder aquilo que os tornava eficazes. Relatórios finais começaram a reconhecer, ainda que de forma cautelosa, que a presença brasileira alterava a dinâmica do campo de batalha, não apenas contra o inimigo, mas dentro da própria estrutura aliada. Alguns oficiais americanos passaram a observar com mais atenção, tentando entender, em vez de corrigir. Perceberam que os brasileiros não ignoravam o risco. Eles o reconheciam, mas não permitiam que ele paralisasse suas ações. Essa diferença sutil era profunda. Onde a doutrina americana buscava eliminar o imprevisível, os brasileiros pareciam aprender a conviver com ele. Com o tempo, certas práticas brasileiras começaram a influenciar decisões aliadas. Não oficialmente, não por decreto, mas por resultado. Em situações críticas, a ideia de agir com mais flexibilidade passou a ser considerada. Pequenas mudanças surgiram nos procedimentos, ajustes discretos. Nada que fosse publicamente atribuído à influência brasileira, mas o impacto estava ali. O medo inicial foi, aos poucos, se transformando em respeito silencioso. Não um respeito romântico ou idealizado, mas um reconhecimento pragmático. Aquela forma de lutar funcionava. Mesmo que desafiasse manuais, mesmo que causasse desconforto,
mesmo que quebrasse padrões cuidadosamente construídos. Soldados americanos que lutaram ao lado dos brasileiros carregaram essa experiência consigo. Muitos nunca esqueceram a sensação de ver aliados avançando com uma confiança que parecia contrariar a lógica do medo. Alguns relataram que aquilo mudou sua própria percepção sobre combate. Outros preferiram nunca mais comentar, mas a marca permaneceu. Ao final, a ordem americana não foi derrotada, nem humilhada, mas foi confrontada. Confrontada com a ideia de que a guerra não se vence apenas com regras, protocolos e cálculos. Há algo mais, algo humano, algo difícil de medir. E os brasileiros expuseram isso de forma clara, ainda que involuntária. O medo que surgiu no início não era sinal de fraqueza. Era o reflexo de um choque de mentalidades, de um encontro entre uma estrutura rígida e uma postura mais fluida diante do caos. Um lembrete de que no campo de batalha, nem tudo pode ser controlado. No fim das contas, os brasileiros não assustaram os americanos por serem imprudentes ou indisciplinados. Assustaram porque mostraram que era possível lutar de outra forma. E quando certezas profundas são abaladas, o medo surge naturalmente. Esse episódio ficou registrado não apenas em documentos e relatórios, mas na memória silenciosa de quem presenciou. Uma história pouco contada, um detalhe incômodo, mas que revela muito mais do que aparenta sobre como a guerra realmente funciona. E talvez seja por isso que, mesmo anos depois, esse desconforto ainda ecoa. Porque algumas verdades, quando reveladas, não podem mais ser ignoradas.